Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer personagens e sombreá-los a partir de formas geométricas. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Este vídeo aqui é praticamente uma continuação do vídeo anterior onde eu falei como fazer sombras no geral. Então se você não assistiu ainda, clica no card aí em cima e assista, porque ele é extremamente importante para compreender melhor esse aqui. Se você já assistiu, você sabe que praticamente tudo no universo, se não tudo, é composto por formas geométricas, e basta que a gente desvende essas formas para conseguir criar coisas boas. E é por essa razão que eu fiz esse vídeo aqui, para mostrar para vocês na prática o processo de criação de um desenho complexo a partir de formas geométricas. E para fazer isso, vocês vão acompanhar o processo de criação dessa pixel art aqui. Eu resolvi fazer esse Pokémon aqui porque ele é meu Pokémon favorito, e vocês vão acompanhar o processo de criação dele do zero até o final. Então se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, já deixa um like aí nesse vídeo e deixa aí embaixo nos comentários que tipo de pixel art você gosta mais. Meu nome é Marcos Armstrong e hoje a gente vai aprender a sombrear. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o Pinterest para poder pesquisar algumas referências que iriam me ajudar a fazer esse projeto. Eu olhei algumas imagens até que escolhi uma para me auxiliar nessa criação. Aqui no caso eu só escolhi uma única imagem, mas você pode escolher mais de uma porque isso é muito positivo e vai te ajudar muito. Em seguida eu abri o Photoshop e criei um novo arquivo com a quantidade de pixels que eu considerava ideal. Lembrando que isso é um pequeno detalhe e não vai mudar tua arte tanto assim. Logo depois, eu abri a referência que eu havia escolhido e deixei ela pequenininha ali do lado para que eu pudesse olhá-la durante o processo. Se caso seu Photoshop venha com as janelas juntas assim, basta que você clique e arraste a janela desejada para fora e pronto, você conseguirá ver duas janelas. Depois que a área de trabalho estava preparada, eu iniciei desenhando um rápido esboço que simularia a posição do meu personagem. Talvez vocês não entendam nada do que vocês estão vendo, mas para mim ele funciona e vai ser assim mesmo. Porém, eu preciso aperfeiçoar esse esboço um pouco mais antes de fazer sombra. E para isso eu vou criar formas geométricas relacionadas a cada parte do corpo, começando com a barriga, que é esse círculo vermelho aqui, pois ela é a parte mais importante que liga todas as outras. Depois eu fiz essa oval significando o peito e por último aperfeiçoei para ficar mais bonitinho. Depois fiz duas bolas para os ombros e comecei a fazer os braços colocando alguns retângulos na posição correta. Fiz duas bolas, uma simulando o cotovelo e a mão para separar tudo certinho. E depois fiz alguns dedos onde seriam as garras, para então repetir o processo inteiro no outro braço. Seguindo a mesma lógica, eu comecei a fazer as pernas, só que dessa vez com retângulos um pouco mais grossos, mas no mesmo padrão de fazer círculos e retângulos. Só no pé que eu já fiz direto as 3 garrinhas indicando onde ficaria cada coisa. Depois fiz uma longa cauda e fiz o pescoço também, simulando uma posição que eu considerava divertida. Na hora de fazer a cabeça eu tive que fazer um processo um pouco diferente porque ela não tinha um formato geométrico tão claro. Então eu comecei simplesmente com uma bola indicando o crânio, depois fiz outra bola onde seria a ponta do focinho do dragão e por último eu fiz 2 chifres atrás da cabeça dele. No final eu só juntei tudo isso e deixei parecendo mais bonito. Em seguida eu fiz alguns traços indicando onde seria a armação das asas, de qualquer forma mesmo, mas depois eu os aperfeiçoei para ficarem melhores. Então eu tracei onde seria o limite total da asa e pintei tudo na cor azul, que seria a cor definitiva, para depois aperfeiçoar e deixar o desenho mais legal. Nesse instante meu esboço estava quase concluído, mas eu decidi fazer mais alguns detalhes na cabeça dele para facilitar depois, começando com uma mandíbula indicando que ele estava com a boca aberta e depois eu fiz alguns detalhes mostrando o relevo na cabeça dele. Porque no desenho original ele tinha um pequeno relevo na parte onde se encontrava o nariz e também na parte da sobrancelha, se é que a gente pode chamar isso de sobrancelha. Fiz isso apenas para me ajudar na hora de sombrear e colocar luzes na cabeça, pois essa é uma parte realmente bem mais dinâmica do que o resto. E aí então estava concluído o meu esboço. Essa aqui é uma pequena comparação do desenho original separado pelas mesmas formas geométricas do lado do meu desenho novo.
mostrando para vocês como é simples o processo de transformar tudo em formas geométricas para fazer desenhos complexos. Mas tá, agora é hora de sombrear o desenho então. Mas antes de fazer isso, eu vou criar primeiro uma paleta definindo quais serão os tons que eu utilizarei no desenho, desde os mais claros para os mais escuros. Eu fiz isso com todas as cores que eu utilizarei. Fiz uma palheta para o laranja, que é a cor geral, fiz outra para o azul da asa e por último fiz alguns tons de marrom que serão o da barriga. Depois disso eu decidi de onde viria a luz, que seria da esquerda de baixo, e para onde seriam projetadas as sombras, que seria na direita e em cima. Agora com tudo isso feito, bora sombrear. Eu decidi começar pela barriga, e seguindo a mesma lógica da etapa anterior, eu sombreei ela toda pensando nela como uma bola, pensando nela como um círculo. É claro que eu fui fazendo as adaptações que se faziam necessárias para deixar o desenho mais legal, mas em essência eu comecei imaginando ela como um círculo e sombreei ela assim, pois dessa forma me permitiu ter uma visão mais fácil do que eu estava fazendo. Depois de fazer a barriga, eu fui para o peito, e na mesma lógica eu fiz sombras e luzes de acordo com o formato oval que existia ali. Depois eu fiz só as adaptações que precisava para que as peças se juntassem como uma só e meu tórax estava praticamente concluído. Eu só fiz depois disso um pequeno detalhe na barriga dele com a cor branca porque na versão original ele tinha isso. Depois eu fiz as sombras de acordo com a primeira versão e estava feita a barriga. Em seguida eu passei para as pernas, tentando fazer um formato cilíndrico nas partes esticadas e uma bola na parte do joelho. Mas é claro que isso seria um desafio para tentar deixar tudo isso funcionando no conjunto completo, mas no início foi difícil. Então eu decidi seguir adiante e fiz o pé dele, na esperança de que quando terminasse eu conseguisse ter uma visão mais ampla de todo o conjunto. Quando eu terminei o pé vi que não foi suficiente, então eu virei o desenho de outro lado, pintei até o fundo de outra cor para ver se melhorava, fiz alguns testes e cheguei no resultado que me satisfez por hora. Depois de terminar uma perna, eu fui fazer a outra para não perder tanto tempo no mesmo lugar, porque no futuro, com as duas pernas prontas, eu com certeza teria uma visão melhor de tudo. Essa perna também não foi fácil, mas com algumas tentativas, algumas reflexões a respeito das formas geométricas e como elas funcionam em relação à luz, eu consegui chegar a um resultado minimamente satisfatório. Só que quando eu terminei, eu quis voltar na outra perna, pois ela não estava me agradando ainda. Até que eu percebi uma coisa. Como a luz vinha de baixo, não tinha como a parte de cima da perna estar tão iluminada. Então eu precisava simplesmente tirar um pouco das luzes altas que estavam ali. Depois de alguns testes, eu finalmente encontrei o meu melhor resultado dessa perna. Então, seguindo adiante, eu comecei a fazer os braços seguindo a mesma lógica das bolas e dos cilindros para fazer as sombras. Fui testando, fui adaptando e melhorando de acordo com o processo. Ao final, os braços ficaram dessa forma aqui, valendo ressaltar também que eu escureci um pouco as sombras que estavam mais escuras para mim ter um contraste um pouquinho maior. Então eu fui para o pescoço, tendo em mente a forma cilíndrica, e depois comecei a fazer a cabeça, fazendo diversos testes diferentes com as cores que eu havia escolhido. Porque a cabeça era um caso à parte de todo o resto, então eu tentei várias formas geométricas diferentes até que cheguei num resultado que eu achasse legal. E quando eu terminei ela, eu fiz um fogo saindo da boca dele, brincando com novos tons de laranjado, de branco e de amarelo. Fiz diversas tentativas até que cheguei de novo em um resultado que me fazia feliz. Por último, eu fui para as asas dele, começando pelas armações, brincando novamente com diferentes tipos de sombra com diferentes padrões geométricos, porque a asa estava em perspectivas diferentes, então a forma como eu brincasse com a luz, a forma como eu fizesse essa luz, iria dar diferentes impressões no resultado final. Eu realmente estou mostrando de uma forma corriqueira para que esse vídeo não fique tão longo, mas em essência o projeto foi esse. Quando eu terminei as armações, eu decidi fazer a parte azul mudando um pouco a cor de acordo com a paleta que eu tinha feito. Eu brinquei entre os tons escuros e os tons claros, mas dessa vez eu foquei mais na luz que estava sendo emanada do fogo da boca dele, ao invés da luz que vinha lá de baixo, pois eu realmente queria uma asa bastante contrastada com o conjunto que estava ali no meio, que é o fogo.
E daí, para finalizar de vez, eu fiz o último detalhe, que era o fogo da cauda dele. Aqui também eu fiz diversos testes, fiz muitas tentativas, porque o efeito do fogo aqui neste caso iria indicar o movimento do dragão no ar. Então, depois que eu fiz alguns testes, que eu encontrei o formato que mais me agradasse, eu finalmente terminei o desenho. Aí, só para encerrar com chave de ouro, eu fiz um fundo. O fundo eu não vou mostrar para vocês nada do processo porque não é este o intuito desse vídeo. Mas como eu gosto de fazer fundo para todos os meus desenhos, eu fiz um fundo e o resultado foi este aqui. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até o final. Se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o like aí embaixo me mostrando que você realmente gostou. Se quiser, deixe um comentário dizendo o que achou e também pode deixar a sua dúvida que eu farei o melhor possível para responder. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.